Sejam bem-vindos a mais este estudo e hoje vamos continuar o estudo da santificação, o verdadeiro reavivamento espiritual. Na primeira parte, nós vimos realmente que existem falsos reavivamentos espirituais, vimos que existem verdadeiros reavivamentos espirituais. Vimos a ligação que existe então entre o verdadeiro reavivamento espiritual e a lei de Deus. Vimos também a relação que existe entre a lei de Deus e a santificação. Hoje vamos ver mais concretamente o que é então a santificação. E o que é que a santificação implica na nossa vida. E até vamos ver qual o lugar da reforma da saúde na santificação. Espero que estejam prontos para este estudo bíblico e vai ser uma maratona bíblica. Vamos ler muitos textos e vamos ver realmente o que é que a palavra do Senhor nos diz acerca da santificação. Vamos então começar o estudo de hoje continuando o último diapositivo que vimos ontem. No Grande Conflito, página 469, diz-nos o seguinte: teorias erradas sobre a santificação, procedentes da negligência ou rejeição da lei divina, ocupam um lugar preeminente nos movimentos religiosos da época. Essas teorias não somente são falsas no que respeita à doutrina, mas também perigosas nos resultados práticos. E o facto de que estejam tão geralmente alcançando aceitação torna duplamente essencial que todos tenham clara compreensão do que as Escrituras ensinam a tal respeito. A verdadeira santificação é o quê? É uma doutrina bíblica. E é isso mesmo que nós vamos começar a ver hoje. Esta doutrina bíblica. O que é que a palavra do Senhor nos diz acerca da santificação? Vamos então começar com um texto de Paulo que se encontra em 1 de Tessalonicenses 4:3 e que nos diz o seguinte: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então a santificação é o quê? É a vontade de Deus para a nossa vida. Esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que tenhamos uma professa fé, mas é que realmente vivamos o Evangelho. Vivamos realmente o que a palavra do Senhor nos diz. A vontade de Deus é a nossa santificação. Continua o texto um pouco mais à frente, no capítulo seguinte, e diz-nos, então, o apóstolo Paulo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já lemos este texto na primeira parte e este texto diz-nos então que a santificação é um pacote. É algo que nos deve envolver em todo o nosso ser. Não apenas espiritualmente, mas até fisicamente, como vamos ver ao longo do estudo de hoje. Mas como é que isto funciona? Já vimos então que a santificação é claramente uma doutrina bíblica, mas como pode ser alcançada? Como podemos nós alcançar esta santificação? Será que é pelos nossos méritos, pelo nosso esforço? Paulo dá-nos a resposta. Em Romanos, no capítulo 15, diz-nos o seguinte: que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada por quem? Pelo Espírito Santo. Então, a santificação vem como? Vem pela ação do Espírito Santo. É assim que vem a santificação. É algo que nós temos que lutar para atingir, mas a transformação do nosso coração vem pela ação do Espírito do Senhor. É o Espírito Santo que nos transforma e nos põe em harmonia com as Escrituras. João diz-nos realmente, no capítulo 16, a ação deste Espírito Santo. O que é que ele pode fazer em nós? E diz-nos então o texto que, mas, quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Sim, o Espírito do Senhor. E este Espírito Santo que pode trabalhar em nós, se assim nós o deixarmos, nos guiará em toda a verdade.
se me permitem, vamos fazer aqui um pequenino parênteses neste tema da santificação. E vamos muito rapidamente, em apenas 5 versículos, analisar o que é toda a verdade. Eu pensei que a verdade era só uma coisa, mas João diz-nos toda a verdade. Então o que é? O que é a verdade? A Bíblia nos ensina. Jeremias 10 diz-nos o seguinte: mas o Senhor Deus é a verdade. Depois, em João 14, diz-nos: disse-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. 1 de João 5,6 diz-nos: e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Bom, já temos aqui, parece que 3 verdades. É isto verdade? Temos então que Deus é a verdade. Cristo que diz que Ele é a verdade. Vemos 1 João que diz que o Espírito Santo é a verdade. Então, temos muita coisa a aprender. O Espírito Santo tem muito a nos ensinar sobre toda a verdade. Mas mais, temos mais 2 coisas. João 17 diz-nos que santifica-os na tua verdade. Sim, a santificação só vem pelo conhecimento da verdade. O que é que diz o texto? A tua palavra é a verdade. Sim, a palavra do Senhor. A sua autorrevelação é a verdade. E nós só encontramos a santificação pelo estudo da sua palavra. Sem a sua palavra, a santificação é impossível. E não iremos, então, perceber, entender qual é a verdade. Salmos, temos o complemento do que é a verdade. E, mais especificamente, como é que isto funciona. Salmos 119 diz-nos, no versículo 142 e 151, o seguinte: a tua justiça é uma justiça eterna. E a tua lei é o quê? É a verdade. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Parece que, de facto, tudo nos leva à lei de Deus. Os mandamentos, a lei de Deus, são a verdade. E então, quando o Espírito trabalha em nós, quando transforma o nosso coração, leva-nos aonde? Leva-nos à palavra de Deus. Leva-nos à sua lei. Leva-nos aos seus mandamentos. Nós vimos na primeira parte do nosso estudo que a santificação só era possível se, de facto, vivêssemos de acordo com a lei do Senhor. E vemos aqui que este trabalho é o trabalho do Espírito Santo em nós, a nos levar a conhecer toda a verdade, incluindo o quê? Os santos mandamentos de Deus. Agora entendemos o que João disse no capítulo 16, que quando o Espírito de verdade vier, Ele nos guiará em toda a verdade. Nós, na primeira parte do nosso estudo, estávamos a acompanhar o grande conflito. E hoje vamos continuar, para podermos realmente perceber o que é a santificação. O grande conflito, na página 469, diz-nos o seguinte: pela palavra e o Espírito de Deus se revelam aos homens os grandes princípios de justiça incorporados em sua lei. Uma vez que a lei de Deus é santa, justa e boa, e cópia da perfeição divina, segue-se o caráter formado pela obediência àquela lei será santo. Todos aqueles que, pelo seu caráter transformado pelo Santo Espírito, obedecerem a esta lei, serão o quê? O que é que nos diz o texto? Segue-se que o caráter formado pela obediência àquela lei será santo. Isto é a santificação. E continua o texto a dizer que quem é que é o nosso exemplo? Cristo é o nosso exemplo. Cristo é um exemplo perfeito de semelhante caráter. Cristo, quando veio a esta terra como ser humano, também teve que praticar este princípio na sua vida. Também teve que seguir os mandamentos de Deus, a lei de Deus.
E como Cristo é o nosso exemplo, vamos ver quais as suas palavras acerca deste tema. Em João, no capítulo 15 e no versículo 10, diz-nos o seguinte: Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só. Porquê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Isto é, então, o exemplo de Cristo para a nossa vida. Vemos que Cristo seguiu o que está escrito nas Escrituras. Cristo seguiu os mandamentos de Deus. Vimos na primeira parte que ele não veio abolir a lei, mas veio o quê? Veio cumprir a lei. E isto aqui é realmente, pelas suas palavras, vermos o cumprimento da lei na vida de Cristo. O texto continua e, voltando ao grande conflito, diz-nos o seguinte: os seguidores de Cristo devem tornar-se semelhantes a Ele. Pela graça de Deus, devem formar caráter em harmonia com os princípios da sua santa lei. Isto é, a santificação bíblica. Esta obra unicamente pode ser efetuada pela fé em Cristo, pelo poder do Espírito de Deus habitando em nós. Então, o que é a santificação bíblica? É pôr o nosso caráter semelhante ao caráter de Cristo. É pôr a nossa vida em harmonia com a santa lei de Deus. E este processo, esta transformação, que se chama santificação, é o resultado da cooperação entre Deus e o homem, através do seu Espírito, que no nosso coração vai alterando e vai melhorando e vai transformando o nosso caráter. E este nascer de novo é o objetivo da nossa vida aqui. É aperfeiçoarmos o nosso caráter à semelhança de Cristo, para que um dia possamos realmente o ver vir nas nuvens dos céus. Paulo fala-nos exatamente nisto. E na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, nós podemos ler: De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E é esta ação de Deus que nós queremos para a nossa vida. Porque o nosso coração inclina-se para o pecado. E precisamos da ação do Espírito Santo para que o nosso coração, vivendo segundo o Espírito, já não viva segundo a inclinação da carne, mas segundo o Espírito, viva de acordo com a palavra do Senhor. Voltando ao grande conflito, o texto continua dizendo o seguinte: o cristão sentirá as insinuações do pecado, mas sustentará luta constante contra ele. Aqui é que o auxílio de Cristo é necessário. A fraqueza humana se une à força divina. Sabem, hoje há muitos cristãos que não acreditam nisto. Hoje há muitos cristãos que não acreditam na perfeição cristã, que não acreditam na santificação. Mas ao não acreditarem nisto, estão a rejeitar uma promessa de Deus, de que Cristo pode transformar o nosso coração. E que, unindo a fraqueza humana à força divina, é possível isto ser uma realidade na nossa vida. E é possível o cristão sentir as tentações, sim, porque uma tentação não é pecado. Mas poderá então resistir às tentações e constantemente lutar contra elas e, em vez de cair em tentação, cumprir a lei de Deus. É esta vitória. É esta vitória que nós ansiamos e que devemos lutar para conseguir. Juntos com o poder de Deus, podemos lá chegar. E é esta vitória que o apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios, quando diz: mas graças a Deus, que nos dá a vitória
por nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, a santificação é possível. A vitória é possível. Mas isto não se faz num abrir e fechar de olhos. Isto não é algo que acontece quando, de repente, eu decido, vou ser santo. Não. Isto é um processo. Ao longo da nossa vida, isto é um processo, porque a obra da santificação é progressiva. Vamos voltar ao nosso texto, que nos fala exatamente disto. E que nos diz então, no grande conflito, na página 470. As Escrituras claramente revelam que a obra da santificação é o quê? É progressiva. Quando, na conversão, o pecador acha paz com Deus mediante o sangue expiatório, apenas iniciou a vida cristã. Foi apenas então o início. Não atingiu já então este estádio da vida espiritual. Deve agora aperfeiçoar-se, crescer até quê? Até à medida da estatura completa de Cristo. Isto deve ser o nosso alvo. Isto deve ser realmente o caminho que devemos perseguir, a meta que queremos alcançar. E Paulo sabia perfeitamente isto. E se formos a Filipenses, conseguimos perceber então como é que isto funciona e como isto se pode tornar uma realidade na nossa vida. Filipenses capítulo 3 diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para onde? Para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pedro complementa e diz: e por isso, mesmo vós, empenhando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade, e à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor, porque, fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. E este é o nosso alvo como cristãos. E este é o nosso objetivo como cristãos. Por muito que te digam que é impossível, a palavra do Senhor diz que é possível e que deve ser a nossa meta. A santificação só é possível olhando para a Bíblia e pondo a nossa vida em conformidade com a palavra do Senhor. Voltando ao texto do grande conflito, nós lemos então que os que experimentam a santificação bíblica manifestarão um espírito de humildade. Vemos duas coisas aqui importantes. Primeiro é que é possível experimentar a santificação bíblica. Por muito que digam que não é possível experimentar a santificação bíblica. Qual é o segundo aspecto deste texto? É que os que experimentam esta santificação bíblica manifestarão um espírito de humildade. Não pode haver exaltação própria. Jactanciosa pretensão à libertação do pecado por parte dos que andam à sombra da cruz do Calvário. A santificação, que ora adquire preeminência no mundo religioso, traz consigo um espírito de exaltação própria e de desrespeito pela lei de Deus, os quais a estigmatizam como estranha à religião da Escritura Sagrada. Seus defensores ensinam que a santificação é uma obra instantânea, pela qual, mediante a fé apenas, alcançam perfeita santidade. Crede, tão somente dizem, e a bênção será vossa. Mas isto não é verdade. Nenhum outro esforço por parte do que recebe se pressupõe necessário. Ao mesmo tempo, negam a autoridade da lei de Deus, insistindo que estão livres da obrigação de guardar os mandamentos. Mas será possível aos homens serem santos, de acordo com a vontade e caráter de Deus, sem ficar em harmonia com os princípios que são a expressão de sua natureza e vontade? E que lhe mostram o que lhe é agradável? Não. Não é possível. Isto é apenas religião fácil.
Dizia que a santificação se atinge na conversão. Que basta dizer, então, crede tão somente e serás santificado. Isto não é uma realidade. Isto é negar a lei de Deus. Isto é negar a importância e a obrigação de cumprir os seus mandamentos. Isto é negar o caráter de Deus. Pensar que podemos continuar a desobedecer e chegar à comunhão com Deus. Isto não é possível. O ser humano perdeu o acesso a esta comunhão pelo pecado, transgredindo a lei de Deus. Não é continuando a transgredir a lei de Deus que vamos voltar a restabelecer a ligação com Deus. Para voltarmos a restabelecer esta ligação, precisamos de seguir a lei, os mandamentos de Deus. Continuando o texto, diz-nos então na página 472 que o desejo de uma religião fácil, que não exige esforço, renúncia, nem ruptura com as loucuras do mundo, tem tornado popular a doutrina da fé e da fé somente. Mas o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que é preciso renúncia, esforço, ruptura com este mundo. E que, como vimos, aliás, no estudo anterior, em que falámos sobre a justificação pela fé, que tinha como título As Vestes, nós vimos que realmente que a justificação não é apenas pela fé. É pela fé, mas exige uma fé que produza obras. E é isto mesmo que Tiago nos diz no capítulo 2. Tiago 2, a partir do versículo 14, diz-nos: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Sim, uma fé morta não tem valor. E aqueles que dizem que basta acreditar têm uma fé morta. Porquê? Porque essa fé não implica obras. Esta fé não implica obediência à lei de Deus. Se nós temos tal crença, nunca iremos atingir a santificação. A santificação nunca fará parte da nossa experiência espiritual. Voltando ao texto do grande conflito, continuamos a ler o seguinte: o testemunho da palavra de Deus é contra esta doutrina perigosa da fé sem obras. Não é fé pretender o favor do céu sem cumprir as condições necessárias para que a graça seja concedida. Em vez disso, isto é o que é? É presunção. Pois que a fé genuína se fundamenta nas promessas e disposições das Escrituras. Ninguém se engana com a crença de que pode tornar-se santo enquanto voluntariamente transgride um dos mandamentos de Deus. Basta um dos mandamentos de Deus. Temos que, então, fazer o quê? Temos que colocar a nossa vida de acordo com a lei de Deus. Sem isso, não há santificação. João, em 1 João 2, diz-nos exatamente isto. Reparem no texto que diz: aquele que diz, e eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? É mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Nós só estaremos em Deus se a sua palavra se for manifesta em nós. E nós não conhecemos realmente a Deus se nós não guardamos os seus mandamentos. Continuando com o nosso texto, lemos o seguinte: não podemos atribuir santidade a qualquer pessoa sem aferi-la pela medida da única norma divina de santidade,
no céu e na terra. Se os homens não sentem o peso da lei moral, se amesquinham e consideram levianamente os preceitos de Deus, se violam o menor desses mandamentos e assim ensinam aos homens, não serão de nenhum apreço à vista do céu. E podemos saber que suas pretensões serão destituídas de fundamento. Uma verdadeira vida cristã é impossível desta maneira, violando a lei de Deus. E por isso, agora chega o momento de voltarmos à primeira de Tessalonicenses. Já vai ser, penso que a terceira vez que vamos ler este texto. Mas cada vez que o lemos, sabemos um pouco mais e podemos compreender melhor o que é que este texto nos quer dizer. E eu vou voltar a ler. E mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabem? Nós temos que nos apresentar um dia perante Deus. E temos que nos apresentar com um caráter transformado. Senão, de nada nos servirá. Paulo, em Romanos 12, tem uma afirmação que nos traz ainda mais luz sobre este tema. Ao princípio pode parecer um pouco difícil de compreender, mas vamos ler. Diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas o que é que este texto quer dizer? Como é que nos podemos apresentar perante Deus como sacrifício vivo? Tem isto alguma coisa a ver com os sacrifícios antigos que se faziam na casa de Israel? Será que nos temos literalmente de nos andar a sacrificar? Ou até sermos nós um sacrifício? É isto que quer dizer? Vamos ler. No tempo do antigo Israel, toda a oferta trazida como sacrifício a Deus era cuidadosamente examinada. Se se descobria qualquer defeito no animal apresentado, era rejeitado, pois Deus recomendara que a oferta fosse sem mancha. Assim, se ordena aos cristãos que apresentem o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A fim de fazerem isto, todas as faculdades devem ser conservadas na melhor condição possível. Todo uso ou costume que enfraqueça a força física ou mental inabilita o homem para o serviço de seu Criador. E apresentar-se a Deus com qualquer coisa que seja menos do que o melhor que podemos oferecer, disse Cristo: amarás o Senhor de todo o teu coração. Os que amam a Deus de todo o coração desejarão prestar-lhe o melhor serviço de sua vida. E estarão constantemente procurando pôr toda a faculdade do seu ser em harmonia com as leis que os tornam aptos a fazer a sua vontade. Não alvitarão nem mancharão pela condescendência com o apetite ou paixões a oferta que apresentam a seu Deus celestial. Ora, se nós somos esta oferta, este sacrifício vivo perante Deus, como diz o apóstolo Paulo, isto significa que nós temos que ser apresentados perante Deus nestas condições. E não nos podemos contaminar com coisas que nos prejudicam, até mesmo fisicamente. Como lemos em 1 Tessalonicenses, até o nosso corpo tem que ser santificado. Sim, é verdade. A reforma da saúde é parte integrante da santificação. Sabem, nós não devemos confundir. A reforma da saúde não é a santificação. Assim como uma roda não é uma bicicleta. A roda faz parte da bicicleta. Assim, a reforma da saúde faz parte da santificação, mas não é a santificação. Ninguém atinge a santificação por comer, por se alimentar saudavelmente. No entanto,
o processo de santificação engloba esta transformação, o viver uma vida saudável. 1 de Pedro, capítulo 2, fala-nos exatamente disso. Quando nos diz: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Paulo, em 2 de Coríntios, acrescenta: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, fazendo o quê? Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Tudo aquilo que nos contamina deve ser retirado da nossa vida. Seja aquilo que nós comemos, seja aquilo que nós vemos, seja aquilo que nós fazemos, tudo o que nos pode prejudicar ao nosso corpo, à nossa saúde física e espiritual, à nossa saúde mental, tudo isso deve ser abdicado da nossa vida. Porque isso é a aperfeiçoação que temos no processo da santificação. Como já vimos, através da ação do Espírito Santo em nós. E então, quando isto for uma realidade na nossa vida iremos produzir o quê? Os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são o resultado do processo de santificação na nossa vida. E é isso que Paulo nos diz em Gálatas, capítulo 5, que nos diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e quê? E temperança. Contra estas coisas não há lei. Sim, temperança. Temperança em tudo que fazemos na nossa vida, incluindo naquilo que nós comemos. É muito interessante que muitas vezes dissociamos a nossa vida espiritual com a nossa vida do dia a dia, mas tudo está englobado neste processo de santificação. Voltando ao nosso texto, diz o seguinte: a desrespeito destas declarações inspiradas, quantos professos cristãos se acham a debilitar suas faculdades em busca de ganhos ou na adoração da moda? Quantos há que estão a levitar a varonilidade à semelhança de Deus, pela glutonaria, pelo beber vinho, pelos prazeres proibidos? E a Igreja, em vez de reprovar, muitas vezes promover o mal, apelando para o apetite. Disto mesmo nos falava Paulo. O nosso corpo deve ser preservado também. É contra a vontade de Deus fazermos coisas que prejudiquem o nosso corpo. E Paulo diz isso mesmo em 1 de Coríntios, no capítulo 6, quando nos diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aquele cujo corpo é o templo do Espírito Santo não se escravizará por hábito pernicioso. Suas faculdades pertencem a Cristo, que o comprou com um preço de sangue. Sua propriedade é do Senhor. Como poderia ficar sem culpa, maltratando o capital que lhe foi confiado? Se todos os que professam ser seguidores de Cristo fossem verdadeiramente santificados, seus meios, em vez de serem gastos com desnecessárias e mesmo nocivas condescendências, reverteriam para o tesouro do Senhor. E os cristãos dariam um exemplo de temperança, renúncia e sacrifício. Seriam então a luz do mundo. O mundo está entregue à satisfação de si mesmo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida dominam as massas populares. Isto é o nosso dia a dia. Hoje, as pessoas buscam o quê? Os desejos da carne. Buscam os prazeres deste mundo. Contemplam coisas que não devem de contemplar. Fazem coisas que não devem fazer. Comem coisas que não devem de comer. Bebem coisas que não devem beber. Isto é o que o mundo está cheio. Mas os seguidores
de Cristo. Porém, possuem uma vocação mais elevada. Saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. À luz da palavra de Deus, estamos autorizados a declarar que não pode ser genuína a santificação, que não opere a completa renúncia de todo desejo pecaminoso e prazeres do mundo. Sim, porque a santificação tem que vir também ao nosso corpo. E esta renúncia faz parte, então, do processo de santificação. E o texto que ela citou foi 2 Coríntios 6, onde diz: por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada de impuro, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E estas promessas devem ser realmente uma esperança para cada um de nós. E estas promessas continuam. E em Provérbios 4 diz-nos também: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até um dia ser perfeito. Eu não vou entrar em discussões teológicas acerca do que quer dizer este perfeito ou não. Sabem que hoje tudo se está a tornar relativo, mas a Bíblia é bem clara. É bem clara aquilo que Deus deseja para cada um de nós, que é a santificação. Eu queria terminar este estudo com alguns textos de esperança. Alguns textos de esperança para cada um de nós, para que realmente nós tenhamos este objetivo na nossa vida, de colocar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. E o primeiro destes textos encontra-se em Colossenses capítulo 1, que nos diz o seguinte: pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Então que Ele vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Porquanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isto é a santificação. Não andar segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Dia após dia devemos ter este sentimento. Esta deve ser a nossa oração. Deus, não a minha vontade, mas a tua vontade. Não a minha vontade, mas a tua palavra, a tua lei, os teus mandamentos. Mesmo que isto exija sacrifício, mesmo que exista abdicar de coisas que nós realmente amamos. Mas mais importa fazer a vontade de Deus do que a vontade do homem. Isto é a santificação. Para terminar, vamos voltar ao grande conflito e vamos terminar com estas palavras, que resumem realmente o que é a santificação. E vamos ler na página 478, que nos diz o seguinte: são estes os frutos da conversão e santificação
bíblica. E é porque os grandes princípios da justiça apresentados na lei de Deus são com tanta indiferença considerados pelo mundo cristão que estes frutos são tão raramente testemunhados. É por isso que tão pouco se manifesta dessa profunda e estável obra do Espírito de Deus, a qual assinalava os avivamentos em anos anteriores. É somente à medida que se restabeleça a lei de Deus à sua posição exata que poderá haver avivamento da primitiva fé e piedade entre o seu povo professo. Só quando a lei de Deus ocupar o lugar correto na nossa vida, a posição exata, é que voltaremos a ver o reavivamento espiritual que houve na igreja primitiva. Por isso, irmãos, temos que lutar por este reavivamento. Como é que fazemos isto? Não é criticando líderes, não é apontando o dedo aos outros, mas é pondo a nossa vida de acordo com a palavra do Senhor. É colocando a lei no nosso coração e, com amor, obedecer aos preceitos de Deus. Isto é a santificação. O último texto que vamos ler hoje encontra-se em Jeremias, capítulo 6. E, de facto, resume este desejo que nós deveremos, então, voltar a andar como já no passado andaram. E diz-nos, então, Jeremias 6,16 o seguinte: Assim diz o Senhor: Ponde-vos nos caminhos, e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Isto foi o que fizemos hoje, a procurar quais eram as veredas antigas, a ver qual era o caminho que antigamente as pessoas andavam e que tinham um verdadeiro reavivamento espiritual. E este estudo foi isso mesmo. Todo este estudo foi baseado no capítulo 27 do Grande Conflito. Realmente que nós, ao estudarmos estes textos antigos, eles possam nos ajudar na nossa transformação, na nossa caminhada perante o Senhor, no nosso processo de santificação. Agora nós sabemos o que é a santificação. Sabemos que não é nenhuma emoção, sabemos que não é um despertamento baseado em sentimentalismo, mas é um despertamento baseado no assim diz o Senhor, na sua imutável lei. Só através do cumprimento da sua lei, só através da consciência de que somos pecadores e que desesperadamente precisamos do perdão de Deus e precisamos do seu Santo Espírito a transformar o nosso coração, é que podemos então fazer a santificação, este plano de Deus para a nossa vida, uma realidade. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe a prosseguir no caminho para a meta, que é a vida eterna. Amém.